Fala, nação rubro-negra! Finalmente o Daniel Paulista é apresentado como novo técnico do Sport Clube do Recife. Começa a era DP no Sport Clube do Recife. Daniel Paulista já chegou, não conheceu o elenco ainda, porque o grupo só se reapresenta no próximo dia 13, né? Então tem 2 dias aí de planejamento até que haja o primeiro encontro com o elenco rubro-negro. Já prometeu o fim dos 3 zagueiros, já prometeu também que o grupo é esse e o Sport não contratou ninguém. Pelo contrário, está negociando jogadores com outros clubes para ver se economiza o dinheiro que gastou e muito no início da temporada com contratações erradas. Porém, ele já chegou dizendo que pretende ressurgir com o Matheus Alexandre. Será que vai dar certo? Será que ele vai conseguir? Eu gravei um vídeo aqui e está na playlist do Sport, sobre o Daniel Paulista. Vem do Remo, uma base salarial muito boa, contrato até o final deste ano, mas como vem o Daniel? É o Daniel paizão? É o Daniel amigo dos caras? Ou é o Daniel que vai cobrar? Que vai ter pulso firme com esse elenco do Sport? Porque é um elenco maduro, é um elenco casca grossa. E todo mundo estava na expectativa de que viesse um treinador cascudo. Eu até falei nas redes sociais e na Rádio Transamérica, um dos comentários que fiz, que queria um treinador no estilo, não ele, mas no estilo Vanderlei Luxemburgo. E a gente sabe que o Vanderlei é linha dura, casca grossa, né? É general, tipo Givanildo Oliveira, um general, né? Mas eu não estou me referindo a esquema tático ou conceitos do treinador. Estou me referindo à personalidade do treinador. E é isso que preocupa no esporte. Como vem o Daniel? 10 anos como treinador. Logicamente que está muito mais maduro do que quando começou. Ele tem um know-how de segurar o esporte 2 vezes no Campeonato Brasileiro e evitar o rebaixamento. Ele adquiriu, logicamente, experiência nos clubes por onde passou. E não à toa estava muito bem quisto no Remo, com a campanha muito regular na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas como vem o Daniel para assumir esse time do esporte? Esse time que é cheio de medalhões, esse time que é um elenco caro e esse time que já derrubou, mesmo que indiretamente, 2 treinadores. O Pepa, que montou esse time, e o Antônio Oliveira, que não rendeu absolutamente nada, porque entrou e saiu sem se encontrar com esse time, sem saber que time era esse, sem conhecer o time. Então, Daniel tem as vantagens de conhecer o Sport Clube do Recife, de conhecer como funciona o esporte, a semântica do esporte, o conceito do esporte e, principalmente, conhece o torcedor do esporte. Mas não dá para fazer um futebol para agradar o torcedor. Porque muitas vezes o torcedor age com a emoção e não com a razão. Ele precisa ter um mix de razão, um mix de paixão pelo clube, e isso ele tem, é inegável, ele tem uma história aqui. O CT foi construído graças à venda dele, campeão da Copa do Brasil, inclusive ganhou a camisa de número 5, enfim. Então, a história fiel com o clube ele tem. O conhecimento da personalidade do torcedor, ele tem. Como agradar o torcedor, ele sabe. Mas isso não é o suficiente para tirar o esporte da lanterna da Série A, não. Isso não é suficiente para tirar o esporte da zona de rebaixamento. Então, eu estou numa grande expectativa para saber que Daniel Paulista vai comandar o esporte. É o Daniel paizão, apesar de jovem, é um treinador muito jovem. É um treinador amigo dos caras, e isso é muito perigoso, porque depois, na hora de cobrar, não tem pulso para cobrar. Ou é um treinador que está mais maduro? É um treinador que já sabe como se posicionar diante de um elenco que precisa melhorar muito na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa se refazer. O elenco do esporte precisa se refazer sem modificar peças, porque o esporte não contratou ninguém nessa janela que foi aberta antes do Mundial de Clubes. Então, vamos aguardar e estou muito curioso para conhecer esse Daniel Paulista que chega agora no Sport Clube do Recife.
Então, vamos conhecer um pouco mais. Entrevista coletiva. Antes teve o pronunciamento do presidente Yuri Romão, entregando a camisa, fazendo toda a apresentação, fez um rápido pronunciamento e depois o Daniel Paulista respondeu às perguntas dos jornalistas que estavam lotando a sala da Ilha do Retiro. Confere na íntegra aí. Hoje vivenciamos aqui mais um dia muito feliz no esporte, por dois motivos e uma coincidência. O primeiro motivo é o retorno do nosso amigo Daniel Barioni, mais conhecido como Daniel Paulista, profissional que eu já tenho o prazer de conhecer já há muitos anos, né? Como atleta, né? Dispensável comentar, e não poderia também deixar de lembrar daquele gol contra o Vasco em 2008. Como treinador, né, já demonstrou nas equipes que treinou o seu valor, né, a sua capacidade de liderança, e agora eu vou falar como rubro-negro, né? Estou feliz, muito feliz, Daniel, de recebê-lo novamente em nossa casa. E uma outra felicidade, né, não poderia deixar de lembrar, hoje, 11 de junho, completamos 17 anos de um dos maiores títulos que o Esporte Clube do Recife possui, e você foi um dos responsáveis naquela época, em 2008. E aqui eu deixo um abraço ao ex-presidente Milton Bivar, né, também responsável, né, por liderar o nosso clube à época. E enfim, acho que é um momento, um alinhamento dos astros, né, ter a sua chegada, e também o dia de comemorar mais um ano, né, da conquista, da nossa última maior conquista, que foi a Copa do Brasil 2008. No mais, dizer para você do quão importante é a sua chegada aqui, né, nesse momento desafiador, um momento em que passamos, né, isso eu já disse em prosa e verso, né, que a gente passa por um momento muito difícil, mas eu vi nas suas palavras na semana passada, quando conversamos, a vontade que você estava em estar junto com a gente nessa jornada, né, nesses jogos que ainda nos restam, que são 27 jogos pela Série A, sem falar da Copa do Nordeste. A vontade que você está em colocar em prática, né, a tua garra, né, o seu conhecimento em prol do clube, né, e fazer com que esse elenco que nós montamos no início do ano possa desempenhar, né, o seu papel, né, desempenhar um bom futebol, já que até o momento a gente carece desse bom futebol. E por isso mesmo hoje eu acordei, né, com aquele sentimento, um sentimento bom, né, que com certeza tem a ver com esse alinhamento de astros. Nós, logo após o jogo do Fluminense, a gente iniciou um processo de renovação aqui dentro do departamento de futebol, né? A gente antecipou algumas mudanças que já estavam, né, planejadas para o final do ano, que seria, né, a profissionalização, definitiva do departamento de futebol. E por isso mesmo tem a chegada do Thiago, a chegada do Henrico, e algumas outras mudanças pontuais, que a gente entende que o departamento nosso carecia. E você é mais uma mudança que nós fazemos, né, para a gente trazer aquela aura, né, vencedora, aquela aura rubro-negra, de garra,
que você sempre sintetizou como atleta e também como treinador, que já esteve aqui em 2 outras oportunidades. E entendemos que era isso que estava faltando para a gente agora voltar a conhecer, né, ou trilhar o caminho das vitórias que tanta gente precisa. A você, Daniel, eu, enquanto presidente do clube, lhe dou as boas-vindas e aproveito para lhe dar a camisa 5, né, para sintetizar mais ainda esse dia 11, né, 17 anos após a conquista. Essa fez história, viu, gente? Ou levanta ou abaixa. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Gostaria de falar um pouco em relação à chegada do nosso novo comandante, o Daniel Paulista. Desde o primeiro contato com ele foi muito tranquilo, e as negociações também, juntamente com o seu empresário. Estamos muito felizes de ter aqui novamente. Sabemos que é um profissional que tem o DNA do clube, e é isso que nós estamos precisando para esse momento, de profissionais que conheçam a história do clube, que venham com fome, com vontade de recolocar o esporte nos caminhos das vitórias. Então estamos muito felizes com a chegada dele e tenho certeza que juntos realizaremos um grande trabalho nessa retomada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste, e vamos juntos realizar com muito empenho, juntamente com todo o staff, comissão técnica e atletas, um grande trabalho daqui para frente. Muito obrigado. Daniel, seja bem-vindo. Daniel, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Acompanhando tua história e dentro do contexto... parabéns, inclusive, né, pela data aí, antes de tudo. Mas acompanhando a tua história como estudioso, como um técnico já dentro do contexto que o esporte precisa, eu te pergunto se você já fez um diagnóstico a respeito do time. Eu acredito que sim. Por que eu estou perguntando isso? E a questão de forma de jogo. Porque se tem uma entrevista que eu considero, Daniel, muito importante para ter conteúdo, porque geralmente entrevista de apresentação é mais simples, né? Vou olhar, vou ver, estamos vendo. Mas eu acredito que hoje é tão importante essa coletiva e essas 2 perguntas a respeito de diagnóstico do elenco, né? De contratações, o torcedor está ávido por isso, e principalmente por forma de jogo. O que é que você tem para dizer para o torcedor? Porque eu acredito que essa tua resposta vai chamar esse torcedor, né, mais ainda, para estar contigo nesse projeto de ficar na Série A. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer voltar ao clube, voltar a essa sala de imprensa. E isso não é um recomeço, né? Eu estou voltando para casa, voltando para o clube onde eu me sinto muito bem. Claro que sabendo da responsabilidade, sabendo do momento, ciente de onde eu estou pisando, e também com a cabeça de muita convicção daquilo que a gente precisa fazer. É claro que são histórias diferentes, mas que nós já conseguimos reverter em outros momentos. E agora existem onde muitos enxergam o lado negativo de momento, da situação. Eu enxergo o positivo e sempre vou enxergar. Então eu enxergo o positivo que tem ainda 27 jogos pela frente. Eu enxergo que nós temos um tempo para treinar, para preparar essa equipe, para que seja uma equipe com o DNA do clube, que seja uma equipe que seja
que o seu torcedor ele esteja representado dentro de campo. Independente do resultado que aconteça, porque o resultado final, em muitos momentos, a gente não controla ele. Mas aquilo que o torcedor ele quer ver dentro de campo, nós vamos trabalhar muito para tentar buscar isso daí. Para tentar ter a identidade que sempre foi um dos pontos fortíssimos que o esporte sempre teve, em todos os seus momentos. Momentos de dificuldade, momentos de alegria, mas que o esporte já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre encontrou o seu caminho, e é em cima disso que nós vamos trabalhar muito para tentar buscá-lo e encontrar esse caminho de vitórias, que é o que nós estamos precisando hoje. Com relação ao equipe, ao elenco, claro que há um diagnóstico feito inicialmente, mas é um diagnóstico preliminar, até porque eu não estou no dia a dia do clube. Eu cheguei ontem aqui a Recife, apesar de ter, desde a concretização da vinda, trabalhado por telefone com o Thiago, com outros representantes dos departamentos internos do clube, falado muito com relação ao elenco, mas ainda há um diagnóstico preliminar, mas é um diagnóstico onde nós identificamos que, a princípio, nós temos que mudar algumas coisas, principalmente no aspecto de característica, de tentar melhorar algumas coisas de atletas que estão aqui, que talvez o elenco, a característica do elenco que foi montado não é a característica que eu entendo que seja o melhor, mas é aquilo que nós temos. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos para tentar mudar. E eu acredito que o jogador ele é moldável aos estímulos que você coloca para ele. Então, se nós queremos uma equipe que vai ter um DNA de competitividade, de garra, de luta, nós temos que exercitar esses atletas no dia a dia. Então, é um primeiro movimento que nós pretendemos fazer, que é para tornar essa equipe competitiva. Claro que contratações ao longo do caminho devem acontecer e vão acontecer, até mesmo para preenchimento de algumas características que, no nosso entendimento, num diagnóstico preliminar, são necessários. Algumas posições que a gente enxerga que precisam de características que dentro dessa avaliação nós não conseguimos enxergar nos atletas que nós temos à disposição. Mas isso tudo vai ser feito com naturalidade e dentro de uma sequência dos treinamentos. Nós vamos iniciar a partir de sexta-feira a volta, né? Porque isso já estava pré-definido antes mesmo da minha chegada. Então, num primeiro momento, trabalhos assim de testes físicos para ver como que esse pessoal vai retornar dessa parada que já vinham atuando. Efetivamente, a partir de segunda-feira, né, nós iremos trabalhar na sexta, no sábado, mas assim, efetivamente a partir de segunda-feira nós iremos iniciar, vamos dizer assim, um recomeço, uma nova história que vai ser construída daqui para frente. O que aconteceu para trás eu não tenho controle, eu não estava aqui, então assim, eu tenho que olhar para frente naquilo que a gente pode desenvolver coisas diferentes do que vinham acontecendo, para que a gente também possa colher resultados diferentes do que estão acontecendo, para a gente buscar as vitórias que vão, acredito muito que vão acontecer para frente. Nada. Daniel, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Você, quando chegou aqui em 2014, né, para um estágio com o Eduardo Batista, você deu os primeiros passos como técnico, né? Hoje o Daniel que volta é um Daniel muito mais maduro e muito mais preparado para o desafio que tem pela frente. Eu queria que você fizesse um paralelo, né, para a torcida que de repente ainda olha você como iniciante, né? Você não é nem de perto mais um iniciante. O que é que mudou do Daniel de 2016, 2017, que conseguiu, né, tirar o Sport do rebaixamento, para o Daniel que retorna hoje em 25, né? Teve 20 também, mas que retorna hoje e tem esse desafio, talvez aí o maior da sua carreira? Um Daniel diferente, porque em 2016, 2017 foi o início da minha trajetória, né? Um momento de início de uma caminhada como treinador que vem evoluindo a cada ano, né? Se você pegar os nossos trabalhos nos outros clubes, a gente tem feito trabalhos diferentes à maré de treinadores, vamos dizer assim, do cenário nacional, porque os clubes onde eu passei sempre foram trabalhos de médio e longo prazo, né? O Remo foi interrompido, mas o Remo está num caminho sólido, num caminho
muito positivo para encontrar os seus objetivos, mas mesmo num curto espaço de tempo, foi um trabalho extremamente vitorioso, um trabalho de conquista de título, um trabalho onde nós entregamos a equipe brigando pelo acesso, então, assim, um trabalho bem direcionado, mas as outras equipes, Confiança, Guarani, CRB, são poucos clubes, pelo tempo de história que eu tenho como treinador, mas foram sempre trabalhos de médio e longo prazo, que é difícil você ver dentro da realidade do futebol nacional, e você só consegue isso com o trabalho e com conquista. Então, acho que sou um treinador que vem em constante evolução, são 2 conquistas de campeonato estadual nos 2 últimos anos, final de Copa do Nordeste, chegando aí às quartas de final de Copa do Brasil, então é um trabalho sólido que vai, mas que requer muito esforço, muito estudo, muita dedicação, e é o que nós vamos trazer aqui para dentro do nosso clube hoje, toda essa garra, essa maneira de trabalhar que, juntamente com todos aqui dentro, nós possamos fazer uma história que foi muito bem escrita em 2016 e 2017, talvez por menos tempo do que nós temos hoje, porque aqui vão ser 27 jogos, lá nós tínhamos 8 jogos, coincidentemente, tanto em 16 quanto em 17, mas que conseguimos recuperar essa equipe. Aqui o desafio é muito maior, pelo tempo, por outras situações que nós precisamos construir, mas estamos muito convictos que temos condições para isso. Bom dia, Daniel. Ontem, na sua chegada, você mesmo falou que já tinha sido procurado pelo Sport em outras oportunidades, mas acabou não concretizando a negociação. O que te levou a crer que essa era a hora certa de você voltar com o clube nessa situação? O momento de carreira, o momento de enxergar. Primeiro, como eu disse, eu estou voltando para casa, né? Então, esse foi um fator assim, muito importante. O momento de novamente estar na Série A do Campeonato Brasileiro, de ter ainda, de enxergar em 27 rodadas condições de primeiramente transformar um esporte competitivo dentro da competição, de fazer a nossa equipe pontuar dentro da competição para que depois nós possamos brigar por outros objetivos, que é o grande objetivo da permanência. Mas nós temos algumas etapas para cumprir antes disso. Ter esse tempo para conhecer o elenco, para trabalhar o elenco dentro daquilo que nós entendemos que é o melhor de modelo de jogo, de característica, de identidade de clube, que habitualmente um treinador dentro do futebol brasileiro ele não tem. Você assume um clube, geralmente o clube 99% quando um treinador há uma troca de comando, o clube não está numa situação boa, e aí você tem que dar o resultado imediato, um jogo a cada 2, 3 jogos, e aí você fica muito refém dessa situação. E aqui, como eu disse, é a minha casa, eu conheço o clube, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho a identificação com o torcedor ele acredita em mim, nós temos que, não vou dizer trazer o torcedor para o nosso lado, porque acho que o torcedor ele sempre esteve ao lado do clube, mas fazer uma atmosfera positiva e uma conexão de torcida e time, eu particularmente sei o quanto o esporte é forte quando existe essa conexão. Essa conexão com o time, essa conexão com a torcida, a mística da Ilha do Retiro, voltar a ser uma Ilha do Retiro pulsante, que vai ser determinante na busca pelas vitórias e numa trajetória de recuperação, jogar dentro de casa vai ser fundamental na busca pelo nosso objetivo. Então, são várias situações positivas, como eu disse, onde muitos enxergam o negativo, eu só estou enxergando o positivo. Só estou enxergando aquilo que a gente pode conseguir, aquilo que a gente vai conseguir, sempre com o pé no chão, sabendo da responsabilidade, sabendo do caminho longo que nós teremos pela frente, mas acreditando muito que a gente pode fazer diferente do que vinha acontecendo. Daniel? Bom dia. Bem, bom dia. Daniel, na sua primeira resposta, você já falou sobre a necessidade de reforços para esse período que resta do Campeonato Brasileiro. E o Sport, nesse ano, teve o maior investimento de sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que você chegou só ontem, mas você já está conversando, imagino, há algum tempo. Tem mais ou menos uma ideia de quantos reforços seria o número ideal? E se você pode falar sobre se o tipo de investimento vai ser similar em termos de número, de valor, com o que tivemos no início da temporada? Bom, eu acho que o que nós vamos precisar dentro desse período são ajustes de contratações que venham para acrescentar características a um grupo, que
no meu entendimento, precisa de algumas peças no sentido de dar mais opções ao treinador de mobilidade, movimentação da equipe em muitos momentos, em determinados jogos ser um jogo mais reativo, em outros momentos ter que ter um pouco mais a posse de bola, em determinados momentos ser um time que vai ter que ter mais marcação e menos criatividade. Então, é nesse entendimento de ver no elenco características que nós precisamos buscar no mercado. Não é um mercado fácil, tá? Porque a concorrência é muito grande. O futebol hoje, o clube está dando toda a disponibilidade de tentarmos encontrar essas peças. Com relação aos valores, é uma coisa que eu particularmente não interfiro, né? Nós vamos tentar buscar a característica. Se a questão do valor vai ser possível ou não, ou nós vamos ter que atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer, mas com certeza nós, dentro desse período que nós vamos ter de treinamento, de mapeamento do nosso próprio elenco também, de conhecimento dos próprios atletas, porque existe qualidade no elenco nosso, sabe? Existe potencial, jogadores que mostraram qualidade ou aqui ou em outros clubes, talvez não estão vivendo um momento, mas não só em função do próprio atleta individual. Talvez o coletivo hoje não está funcionando. E eu acredito que quando o coletivo não está funcionando, dificilmente o individual vai ser o melhor. Então, primeiramente, é aquilo que eu falo, nós temos alguns desafios nessa caminhada para recuperar, para que o individual desses atletas, o potencial desses atletas possam ser o seu máximo, né? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. Tem muitos desafios, mas ajustes com certeza precisarão ser feitos durante esse caminho. Daniel, bom dia. Sucesso nessa tua nova passagem aqui no esporte. Daniel, você em 2016, até como foi citado numa última pergunta, ou numa outra pergunta, você assumiu um contexto também de busca de livrar o esporte do rebaixamento, e naquele momento existiam lideranças no elenco, e lideranças históricas, né? Diego Souza, Durval, Magrão. Queria saber de você se você já tem identificado quais são as lideranças do atual plantel, se você já fez algum tipo de contato, mesmo ele estando em recesso, você já falou com alguns desses atletas. E só para emendar uma segunda pergunta rápida, você estava num trabalho muito interessante no Remo, e claro que o torcedor do Remo ficou triste com a tua saída. Você acredita que a tua saída do Remo, você, como em outros trabalhos, deixou a porta aberta no clube? Obrigado. Bom, primeiro com relação ao elenco, acho que sempre quando há uma troca de comando, é uma nova oportunidade para todos. E aqui não vai ser diferente, principalmente pelo tempo que a gente vai ter pela frente. Então, é uma página em branco, é o início de um trabalho que vai ser construído. Aquilo que eu falei, o que aconteceu para trás é uma página virada, eu não tenho como mudar, eu não tenho o que fazer. Agora eu posso sim tentar construir um futuro diferente. Então isso é para o Daniel, é para todos os jogadores, é para o clube, então é aquilo que nós vamos tentar desenvolver aqui dentro. Hoje, particularmente, vou começar a trabalhar a questão de algumas situações com relação individuais a alguns jogadores do próprio elenco, que eu acho que lideranças existem aqui em todos os outros clubes e são fundamentais no processo, principalmente com relação até à experiência de ter vivido isso ou aqui ou em outros lugares, situações parecidas, mas que nós só vamos conseguir reverter tudo isso com o trabalho, com o comprometimento de todos, né, com a determinação de todos, porque do jeito que o clube está hoje, eu tenho certeza que todos estão incomodados e todos vamos trabalhar muito para que possamos reverter essa situação. Com relação ao Remo, eu só tenho a agradecer ao Remo, entendeu? Porque foi um clube onde eu quis ir trabalhar, fui contratado pelo Sérgio Papelin. Foi um cara espetacular no momento da minha chegada, que abraçou, juntamente com todos os da diretoria posteriormente, ao presidente Tonhão e a todos os seus colaboradores, que eu só tenho a agradecer ao Clube do Remo. Vivemos, apesar de ter sido muito curto, mas momentos fantásticos ali dentro, tanto de resultados como na própria relação. Mas, como eu disse, em momentos da nossa vida, principalmente profissional, nós temos que fazer escolhas e temos que tomar decisões. Então, em cima disso, o lado profissional pesou, é uma oportunidade de voltar à Série A, voltar a disputar entre os melhores e, paralelamente, ser o esporte.
um clube onde eu tenho uma identificação muito grande, um clube que eu tenho uma relação até afetiva, vamos dizer assim, de relação de amor, de carinho, né, com o clube, com a torcida. Então, eu entendi que era o momento de aproveitar essa oportunidade. Então, resolvi. É claro que muitos não entendem, né? Num primeiro momento, levam para o lado pessoal, levam como se nós estivéssemos abandonando o barco, mas nós não podemos esquecer que isso é uma relação de trabalho, né? E onde nós vamos sempre estar buscando as melhores oportunidades. E eu enxerguei com certeza essa oportunidade, eu não poderia deixar passar e vou fazer de tudo para aproveitar da melhor maneira. Daniel, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao esporte novamente, estava visitando o podcast. Eu queria te perguntar, você estava lá no Remo acompanhando a Série B, mas certamente você estava também acompanhando os jogos do esporte, estava vendo as partidas. Eu queria saber, nessa volta dos treinos aí na parada mundial, o que é que você pretende focar mais em termos de trabalho do grupo? Se é a parte defensiva, uma defesa que tomou 18 gols em 11 jogos, ou um ataque que só marcou 5 gols até aqui em 11 partidas, que é o pior ataque do tabela. O que é que você pretende mais focar em termos de treino nessa retomada mundial? Obrigado. Primeiro eu quero fazer com que a equipe, aquilo que eu falei, a equipe tenha o DNA do esporte, que é uma equipe guerreira, uma equipe que vai ser competitiva, que vai brigar por todas as bolas. Isso não pode ser negociável. Então é uma coisa que nós vamos ter que estimular muito dentro dos treinamentos, para que os atletas possam, quando tiverem a oportunidade dentro dos jogos, executar. E isso vai ser importantíssimo. Mas isso é uma relação de muito mais postura, né, de dia a dia. Agora, outro desafio que nós teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. E aí você trouxe números que são números importantes, que mostram que há um desequilíbrio. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só 5. Então, há um desequilíbrio entre os setores do campo, onde nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar essa equipe defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. Então, são números que nós vamos ter que trabalhar para melhorá-los, para que, se nós quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos que um longo caminho pela frente, mas o equilíbrio dessa equipe vai ser um dos pontos importantes e que nós vamos ter que tentar encontrar para encontrar o caminho das vitórias. Bom dia, Daniel. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez de volta. Uma coisa que é curiosa é que o Sport estava jogando recentemente com 3 zagueiros, com Antônio Oliveira. E 3 zagueiros é um sistema que geralmente muita gente questiona, porque é considera defensivo, e você usou tanto lá no CRB como usou recentemente no Remo, principalmente nesses jogos fora de casa. O que é que você pretende para o Sport? Tentar deixar, como você mesmo disse, esse DNA ofensivo, no caso, ou seja, o 4-3-3, que o torcedor tanto se habituou a ver na temporada passada, ou tentar identificar algum padrão que se encaixe melhor com o elenco, logicamente considerando que ainda tem contratações a fazer? Inicialmente, se eu tiver todas as características que eu entendo ser necessárias num clube, eu vou partir da linha de 4. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ali no Remo, nas últimas partidas nossa, foi muito mais uma questão de necessidade, por algumas lesões que aconteceram e não ter jogadores ali com a mesma característica para suprir as ausências que existiam. Então, nós fomos para uma linha de 5 com os 3 zagueiros, mas, assim, num primeiro momento, numa análise preliminar, devemos retornar ao tradicional na linha de 4 e a partir dessa linha de 4 começarmos a colocar novos conteúdos de variações, principalmente variações ofensivas, da maneira de atacar, né, da maneira de se comportar na parte ofensiva, porque defensivamente acaba sendo mais tradicional, né, 2 linhas de 4, ou um meia e um atacante na frente, ou então 3 homens no meio campo, deixando só um atacante na frente. Defensivamente eu vejo que é mais tranquilo de se ajustar. Agora, ofensivamente, são variações que nós vamos ter que construir para alterar, dependendo da necessidade dentro dos jogos. Então, assim, nós vamos partir desse modelo, mas, claro, são ajustes e o dia a dia também vai pesar muito nessas tomadas de decisões que nós vamos ter pela frente. Professor, seja bem-vindo, parabéns novamente pelo retorno, parabéns, presidente, por trazer o Daniel Paulista.
Eu queria saber se o senhor já tem algum contato com o Sérgio Oliveira, com o próprio Lucas Lima, que é o nosso capitão do esporte normalmente. Se o senhor pretende continuar com esse mesmo estilo de capitão, o Lucas Lima, ou se vai mudar alguma coisa desse tipo? Sinceramente, assim, não pensei com relação a... E acho que não é porque a pessoa usa a faixa de capitão que ele é a maior liderança dentro do clube, sabe? Às vezes, em muitos momentos, existem líderes que não são os capitães, mas que são tão importantes como, né? Então, assim, é uma coisa que nós vamos ainda observar, ver, mas, assim, não pensei a respeito com relação à questão de quem vai ser o capitão da equipe, se vai se manter ou se vai se trocar. É uma coisa que eu acho que nós temos um desafio muito maior pela frente, principalmente no intuito de melhora da equipe, né? Acho que tanto o Lucas quanto o Sérgio são atletas de excelente capacidade. Acho que todo treinador gostaria de ter no seu grupo atletas com esse perfil, com essa capacidade, e aqui não vai ser diferente. Nós vamos sim conversar com eles, claro, no momento oportuno, porque são atletas importantes, são líderes, como existem outros líderes também, porque todos têm que estar com a mesma cabeça, a cabeça de mudar, a cabeça de recomeçar, a cabeça de reconstruir uma nova história, e é essa linha que nós vamos seguir a partir de agora. Daniel, bom dia, prazer falar com você, boa sorte nesse retorno do esporte. Eu queria usar até a frase do presidente Yuri, que hoje é o dia 11 de junho, né? 17 anos da conquista da Copa do Brasil, e vamos tratar também como talvez um alinhamento dos astros, mas assim como em 2008, no início daquela competição, o esporte era desacreditado. Eu acho que ninguém imaginava que o esporte fosse chegar onde chegou. E hoje, você também faz parte de um esporte desacreditado. Então, o que trazer de espírito daquela equipe, que pelo menos para mim não era uma equipe recheada de craques, mas o Nelsinho naquela ocasião conseguiu unir aquele grupo e vocês conquistaram a competição no final. Hoje, eu enxergo um esporte com bons jogadores, com um bom elenco, mas falta aquela união que vocês tinham lá atrás. Então, como resgatar aquele espírito para esse esporte de hoje, que precisa também resgatar a torcida, resgatar a esperança e resgatar a vontade de vencer para continuar na primeira divisão? Pedro, é prazer revê-lo, né? Eu vejo que, assim, quando você não vence, começa a aparecer muitos questionamentos. Isso é aqui, é em todos os clubes onde existe futebol. Eu enxergo o quê? Que em muitos momentos nós temos que olhar que às vezes a culpa não é só dos atletas, sabe? O atleta ele tem responsabilidade, mas como você disse, eu enxergo que o esporte tem um grupo capacitado, de bons atletas, mas que individualmente ninguém faz nada. E eu acho que hoje o ponto que o esporte precisa melhorar é o seu coletivo. Porque a hora que o coletivo se fortalecer, que nós conseguimos encontrar um equilíbrio defensivo, meio campo e ataque, individualmente nós vamos começar a observar a melhora de vários atletas, que hoje estão, a grande maioria, muito questionados. Então, assim, eu estou chegando para, primeiro, abraçar os atletas, para dar a eles a tranquilidade que eles precisam para trabalhar e se desenvolver, para trabalhar e colocar o seu potencial em prática. Vou lutar junto com eles para isso, porque não vai ser fácil. E a partir desse momento, o torcedor ele vai reconhecer aquilo que ele vai ver dentro do campo e vai vir junto. E aí trazendo essas coincidências que o futebol e a vida nos trazem. Quem diria que a minha apresentação fosse no dia 11 de junho, dia do título de uma Copa do Brasil, que é um dos maiores do clube, né? Um dia inesquecível para muitos aqui, talvez todos aqui nessa sala estiveram aqui no dia 11 de junho de 2008. Se não estiveram aqui na Ilha do Retiro, mas estavam aqui em Recife acompanhando, porque foi inesquecível. Então, eu chego com esse sentimento de, primeiro, uma bandeira branca, que uma nova história vai ser construída, um novo trabalho vai ser iniciado, cheio de confiança, cheio de raça, cheio de gana, para fazer diferente do que vinha acontecendo. Agora, os jogadores também precisam estar nesse espírito, porque aí nós juntos, com o apoio do torcedor, que vai estar na arquibancada, porque eu não vou pedir o apoio do torcedor. O torcedor ele sempre esteve na arquibancada. Ele está pedindo para a equipe ajudar o torcedor, porque o torcedor está lá.
Então essa conexão é que nós precisamos restabelecer, porque o esporte, nos seus melhores momentos, ele sempre esteve conectado com o torcedor. Nunca vi o esporte, olha que eu vivi aqui por 10 anos, juntando todas as situações, quase que 10 anos. Eu tenho uma ligação com o clube, eu tenho uma ligação com a cidade, os meus 2 filhos são pernambucanos, então assim, eu me sinto muito bem aqui, e o esporte só teve sucesso, o esporte só teve seus grandes momentos, onde ele teve a conexão com o seu torcedor, onde ele teve a atmosfera da Ilha do Retiro de volta. E é isso que nós vamos encontrar. E vamos encontrar. Vamos encontrar. Talvez, não no meu tempo, mas ela vai ser encontrada. Me recordo que, acredito que foi em 2017, nós tínhamos 8 jogos para jogar. E chegamos num ponto que, nas últimas 3 rodadas, nós tínhamos que fazer 100%. Se fizesse 2 vitórias e um empate, não ia dar. Precisávamos de 3 vitórias em 3 jogos. E nós conseguimos isso. Nós conseguimos isso. Então, assim, é outra realidade, era outro grupo, mas exemplos nós temos inúmeros. Mas, assim, por conhecer a casa, por conhecer a atmosfera, e eu tenho certeza que os jogadores eles estão muito incomodados com tudo que tem acontecido. Porque não é fácil viver sobre a cobrança que esses caras estão vivendo. Não é fácil. Entendeu? Então, assim, nós vamos ver o que precisa ser ajustado, nós vamos ver o que precisa ser alinhado, mudanças com certeza irão acontecer, não só de peças, mas como rotina de dia a dia de trabalho, porque é uma nova fase, é uma nova era e todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição, e é isso que nós vamos fazer, com um passo de cada vez, mas pode ter certeza que nós vamos encontrar esse caminho. Daniel, bom dia. Tudo Felipe bem, Luna, tudo bem, seja bem-vindo, prazer. Que seja uma passagem de muito sucesso para você novamente aqui em Recife. Eu estava levantando um pouquinho da tua história e um ponto que me chamou a atenção é que você nunca disse não para o esporte, né? Você disse sim para o esporte, do Náutico para o esporte, aí você disse sim quando foi vendido para a Romênia, aí você disse sim para voltar para o esporte, como auxiliar, como técnico, você sempre disse sim para o esporte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação sua com o esporte, de jogador a técnico, onde você sempre esteve disposto a ajudar o esporte. E também queria que você me respondesse sobre os teus números. No Guarani você teve 47% de aproveitamento, no Remo você teve agora 61% de aproveitamento, no CRB 53%. Queria que você falasse o que te faz acreditar que você vai conseguir ter esse aproveitamento no esporte para conseguir manter o esporte na primeira divisão. Bom, acho que a minha relação com o esporte ela vai muito mais que a relação profissional, né? É uma relação que difícil de explicar. Acho que o torcedor do esporte ele se identifica muito comigo, talvez por isso, que a nossa relação ela é muito parecida com o clube. E o esporte, como você disse, o esporte já me procurou em outros momentos e eu nunca disse não ao clube. Independente aonde eu estivesse, independente que a situação que o esporte está, olha agora. Talvez muitos não recusaram, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu enxergo aquilo que pode ser feito, aquilo que nós podemos construir. Então, assim, a minha relação ela vai muito mais que a relação profissional. Eu revelo até questões até familiares. Pô. Os meus filhos são apaixonados pelo clube. Os meus filhos eles não torcem para um outro clube, meus filhos torcem para o esporte. Então, quando houve o primeiro contato, e diga-se de passagem, como até o próprio Thiago falou, não foi uma coisa que demorou, que teve 2 dias. Foi uma situação que demorou menos de 24 horas para ser resolvida. Então, e quando eu falei para eles que da possibilidade de vir para o esporte, porra, eles não... Desculpa a palavra até... Então, assim, foi uma expectativa assim, absurda, porque na manhã que as coisas assim andaram mais na relação da negociação, eles nem foram para a escola, entendeu? Então, ficaram com a mãe, mãe, e aí, resolveu? Deu certo, não deu certo? Era o que eles queriam para ir para a escola, tá? Também. Mas então é só para dar um exemplo que a minha vida ela é muito ligada ao esporte. O esporte foi muito importante na minha vida profissional e na minha vida particular. Aquilo que eu disse, meus filhos nasceram aqui, eu tenho uma relação muito grande com as pessoas de Recife, ao povo pernambucano que sempre me abraçou de uma maneira espetacular, não a minha, a toda a minha família.
Então, por isso que eu jamais vou dizer não. Eu vou dizer sempre sim, e é mais uma vez o que eu estou fazendo, e vou lutar e trabalhar muito para que mais uma vez nós consigamos atingir todos os objetivos. E a outra questão? Trabalho, cara. Não existe outra coisa a não ser trabalho. O que sustenta no futebol é trabalhar, é se dedicar, é abdicar de certas situações, é se doar 1000% ao clube, ao trabalho do dia a dia, porque eu vejo que, e acredito nisso, eu acho que em muitos momentos a gente coloca a própria limitação na nossa cabeça. Eu acredito que a gente pode chegar onde a gente quiser. Basta trabalhar. Porque se outras pessoas que são seres humanos igual a nós conseguem chegar em patamares onde a gente acha que é impossível, por que a gente não pode chegar? Então é em cima disso que eu luto, que eu batalho diariamente, e é mais uma vez o que eu vou fazer aqui, lutar muito para que tenhamos aproveitamento melhor do que esses aí. Melhor, porque a gente tem que se procurar sempre ser melhor a cada dia, e é o que nós vamos fazer aqui dentro. Daniel, bom dia, Thiago, presidente. Daniel, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão da postura que você falou, porque quando a gente traça um comparativo, comparar sempre é complicado, porque você vai levar alguém e rebaixar alguém, mas quando a gente traça comparativo com as outras equipes que até subiram com o Sport para a Série A e que jogam o mesmo campeonato do Sport, vamos colocar dessa maneira na Série A, a gente vê equipes que têm postura muito, se impõem muito fisicamente, são times que têm muito mais transpiração do que inspiração, usando aquela frase clichê do futebol. Então, é isso que você vai exigir dos caras, e nessa busca por características do mercado, são esses jogadores também de talvez mais imposição física, maior minutagem nas últimas temporadas? Sucesso nessa nova passagem. Obrigado. Bom, é isso que nós vamos trabalhar para que aconteça, tá? Eu não estou dizendo aqui que não estava acontecendo, mas eu acho que eu vejo que o jogador ele precisa ser estimulado a treinar da maneira como ele vai jogar. Então, assim, se eu vou cobrar do atleta uma postura, eu tenho que procurar dentro do treinamento exigir dele essa postura, porque se no treino ele não faz, no jogo também ele não vai fazer. Não existe mágica de chegar e não, no jogo, aquela história lá de trás, de antigamente, não, existe o jogador do jogo e o jogador do treino. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que o treino é jogo e o jogo é final, é decisão, e você tem, no jogo você vai printar aquilo que você fez dentro dos treinamentos. Então, essa postura, quando eu falo de comportamento, é uma coisa que nós precisamos exigir dentro dos treinamentos para que no jogo ela aconteça. E aí volto à questão do DNA do clube. Se nós queremos um DNA do clube com essa postura, nós temos que dentro do treinamento também exigi-la. Então, é um trabalho de dia a dia, que aos poucos, claro, isso também não acontece do dia para a noite, mas eu tenho certeza que essa postura dentro de campo nós podemos conseguir reverter e colocar a equipe como as equipes que eu tenho trabalhado. Equipes que vão brigar muito pela bola, equipes que vão lutar muito pelo resultado, equipes que vão disputar os setores da bola como se fosse uma decisão, e esse vai ser um dos nossos grandes desafios que nós vamos ter pela frente. Daniel, bom dia. Bom dia. No futebol se descarta muito rápido quando não dá resultado, né? E aí eu trago isso porque o Sport fez alguns investimentos milionários para essa temporada, né? O Rivera, o Carlos Alberto, o Atencio, e como eles não estão rendendo o que se espera, muitos já não colocam que eles podem ajudar no restante da temporada. Se a gente for até olhar os últimos jogos do Sport, eles pouco atuaram. Queria entender um pouco, você falou essa questão do perfil de ajustes de elenco, né? Como é que você entende que pode resgatar esses atletas que naturalmente têm uma pressão maior, né, por terem custado altas cifras que o Sport não é um clube acostumado a fazer, para o restante da temporada? E se me permite uma emenda nessa questão, se o Matheus Alexandre, que ele estava fora dos planos do Sport, se ele pode retomar contigo, já que ele ainda não tem destino até o momento. Obrigado. Aquilo que eu falei, eu acho que nesse momento é uma página em branco para todos os atletas. Todos, independente se houve investimento, se não houve investimento, mas se for um ativo do clube, está com um contrato com o clube, todos vão ser
respeitados, todos vão ser trabalhados da mesma forma e dentro dos treinamentos vão ganhar sua condição de jogo ou não. Então, você citou alguns nomes, talvez há sempre uma expectativa por causa do investimento, né, em alguns atletas, mas eu, como treinador, vou trabalhar todos da mesma forma, de uma maneira igualitária para todos. O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo do clube, vai estar trabalhando como qualquer outro atleta na busca do seu espaço, como todos os outros, e será avaliado, né, diariamente, será estimulado, será trabalhado para que possa evoluir. Aquilo que eu disse, nós temos grandes jogadores dentro do nosso elenco, jogadores que têm serviços prestados ao próprio clube, ou a outros clubes das suas carreiras, e nós não podemos simplesmente chegar e ir descartando, o fulano jogou bem, serve, jogou mal, não serve. Não, o futebol não é assim. Acho que o futebol é um futebol de resiliência, de insistência em muitos momentos, de análise de outros, de características de atletas. Então, é uma página em branco para todos, Então, todos vão ser trabalhados a partir da próxima sexta-feira, para que possamos ter um grupo cada vez mais forte na busca pelos resultados. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Bom dia. Bem-vindos de volta a Pernambuco, né? Sobre a questão ainda de perfil de elenco e montagem do grupo, nesse processo de reformulação que o Sport está passando, se, até pelo teu conhecimento, por ter trabalhado recentemente na Série B, Guarani, CRB e Remo, se esse mercado da Série B vai ser mais explorado agora por uma condição de mercado e até pelo teu conhecimento. Eu sei que não é só a indicação do técnico, também tem análise, há um trabalho em conjunto, mas é um mercado para o Sport explorar daqui para frente o mercado da Série B do Brasileirão. E se você pode, eventualmente, indicar atletas do Clube do Remo, a exemplo do Pedro Rocha, que faz uma grande competição. Obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que nós temos que ter uma leitura do que a gente precisa de característica de necessidade, não contratar simplesmente por contratar para dizer que está justificando para alguma situação. Não, nós temos que trazer atletas que venham a suprir uma necessidade do elenco, então é em cima disso que nós vamos trabalhar. Claro que o mercado da Série B é um mercado que nós temos que ter atenção, porque eu acho que nesse momento tem bons jogadores, há uma possibilidade quanto a isso, mas não é porque eu venho de um trabalho na Série B que nós vamos olhar só para esse mercado. Acho que a gama, o leque, ele tem que ser aberto a todas as outras situações, mercado de Série B, mercado de Série A, às vezes atletas que não estão sendo utilizados em outras equipes e que atendam às necessidades também possam ser consultados, mercados de fora do país, né, que possa também trazer atletas que às vezes tem um atleta que está esquecido em tal lugar e está querendo uma oportunidade para voltar, mas tem que ser um atleta que venha para comprar a necessidade do clube, de reabilitação, de reconstrução, de fazer um clube diferente, de fazer uma arrancada, de saber das dificuldades, mas saber também do que o esporte pode proporcionar com grandes resultados, né? É uma potência, é um clube imenso, que pode também dar uma repercussão astronômica. Então, precisamos desses atletas com essa gama, com essa fome, para que sejam inseridos dentro do nosso processo. Bom dia, Daniel. Bem-vindo de volta. Prazer falar com você mais uma vez. Daniel, o Sport tem vários estrangeiros no elenco. Portugueses, argentinos, uruguaios. Então, eu queria que você falasse da sua experiência com jogadores estrangeiros, até por conta do idioma, da adaptação. Como você vai tornar esse grupo do Sport bem homogêneo para a disputa da Série A? Obrigado. Eu vejo isso com naturalidade. O Remo mesmo tinham 2 estrangeiros, né? Um paraguaio e um argentino. E assim, a relação é de transparência, uma relação aberta, como qualquer jogador brasileiro. Não tem distinção, não tem tratamento diferente. O tratamento vai ser igual para todos, onde dentro de campo esses atletas vão ter que se dedicar, vão ter que demonstrar na busca pelo seu espaço. Como eu disse, é uma página em branco, é um início de trabalho, onde todos têm a competência e têm que mostrar a dedicação, mostrar o futebol para ir ganhando espaço. Não existe treinador que vai
diferenciar. O treinador ele quer os melhores, aqueles que estão melhor para o momento ou melhor para aquela estratégia do jogo. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Não é a nacionalidade que vai fazer diferença aqui dentro. Nós vamos trabalhar na busca do que for melhor para o clube. Não é o melhor para o Daniel, não é o melhor para o jogador A, para o Thiago, para o presidente. Não é o que for melhor para o clube, é aquilo que nós vamos estar escolhendo para que dentro de campo possa representar o nosso torcedor. Daniel, bom dia. Até peço desculpas porque eu cheguei atrasado. Talvez essa pergunta seja repetida. Seja bem-vindo aqui de volta. Você já participou de campanha de recuperação na Série A aqui em Pernambuco como jogador, como treinador aqui no esporte também. Esse, sem dúvida alguma, acho que é o maior desafio nesse histórico. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova Série A para o esporte, que é uma Série A de 27 partidas. É um processo novo que está acontecendo, até por toda a reformulação que houve na direção de futebol, em relação aos jogadores e também no comando técnico. Fala um pouco sobre como passar essa mensagem para os jogadores de uma Série A com a necessidade de um rendimento acima de 50% e também com 27 partidas, bem menos, né, que as 38 que a gente obviamente sabe que tem. Não, é uma nova caminhada, é um novo ciclo que se inicia de 27 jogos. Claro que nós sabemos da responsabilidade e sabemos que nós temos um déficit, né? Nós estamos atrás. Mas assim, não adianta eu pensar em 50% se eu não fizer a primeira vitória, né? Se eu não fizer a busca por esse resultado. Então, assim, nós vamos trabalhar. Claro que não só a comissão técnica, a diretoria, todo mundo sabe do aproveitamento que precisa ser alcançado para a busca do objetivo final. Mas nesse momento, nós temos outros obstáculos que nós temos que transcender. Fazer uma equipe ser competitiva, primeiramente, para que ela possa ter condições de lutar pela primeira vitória e aí trabalhando um passo de cada vez, né? O nosso maior objetivo hoje é, na retomada da competição, demonstrar o esporte ser uma equipe diferente, uma equipe nova, uma equipe que vai representar o seu torcedor dentro de campo, e é isso que nós vamos procurar fazer, porque mudando a chave, sendo uma equipe competitiva, sendo uma equipe organizada, uma equipe equilibrada entre os setores, naturalmente os resultados eles vão acontecer e isso vai trazer confiança, isso vai trazer outros fatores, que essa conexão de equipe com torcida, e aí a nossa trajetória ela vai ser ainda mais forte, que precisa ser na busca por esse objetivo final. É isso, galera. Conferimos então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Vai começar a era DP, novos tempos na ilha. Como disse o presidente Yuri Romão, o alinhamento dos astros. E para a gente ficar bem alinhado aqui, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos para as notificações e também siga-nos nas nossas redes sociais. Vou pedir também para que você, se quiser conteúdo exclusivo, aí no seu smartphone, na sua Smart TV, enfim, onde você, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, seja membro aqui do nosso Multiplayer, a partir de R$ 1,99. E aí você vai ter conteúdos exclusivos para você, tá legal? Siga-nos aqui, eu peço muito obrigado. Já ia esquecendo, dá um like também nesse vídeo, dá uma moralzinha aí. Vocês não estão dando uma moral pro Daniel Paulista? Dá uma moral aqui pra gente também, tá legal? Toda a nossa equipe agradece. Valeu, galera. Até a próxima. Boa sorte pro Daniel no esporte, hein?